Boa noite a todos. Nosso cumprimento aos nobres vereadoras e vereadores. Saudamos também nossos visitantes, servidores e a todos que nos assistem pelas redes sociais da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Saudamos em especial quem se faz aqui presente, Ezequiel, o Jefferson, a doutora Gabriela Hoffmann, que é a nossa convidada do dia de hoje, ao Ednei, da RDX, todo o pessoal presente do Observatório também. Passo a palavra à primeira secretária para verificação e declaração das presenças dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta e Alana Feijó, e dos vereadores Castro Kotrick, Irineu Macuco, Omar Pichetti e Wagner Wolff nesta sessão ordinária. A ausência justificada do vereador Walter Pchivitoski. Havendo quórum para deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a 8ª sessão ordinária, referente à 2ª sessão legislativa da 39ª legislatura da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Passo a palavra à primeira secretária para informar as matérias desta sessão. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos projeto de lei do Legislativo 4 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 6 de 2026 em segunda discussão e votação, requerimento e indicações. E no grande expediente teremos a presença da doutora Gabriele Hoffmann, fisioterapeuta pélvica, para ministrar uma palestra abordando o tema do Março Lilás, com ênfase na conscientização sobre as endometrioses, assunto de grande relevância para a saúde da mulher. Nesse momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a essa Casa de Leis. (31 de março de 2026, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Nesta, senhor presidente, encaminhamos para apreciação dessa Casa de Lei os seguintes projetos de lei do Executivo. Projeto de lei do Executivo 10, de 31 de março de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito especial no exercício de 2026, na importância de até R$200 mil. Contamos com a colaboração dos nobres edis. Apresento meus votos de consideração e respeito e subscrevo. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. 25 de março de 2026, ofício 158 de 2026, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Nesta, senhor presidente, reportando-nos aos requerimentos e indicações encaminhados a esse Poder Executivo por meio do ofício 11 de 2026, a Câmara Municipal de São Mateus do Sul, informamos a vossa senhoria o que segue. Requerimento 21 de 2026, requerimento 22 de 2026, indicação 11, 12, 13, 14, 17, 15 e 16 de 2026. Todos estão na secretaria. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distintas considerações. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. 26 de março de 2026, ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, senhor Walter Pchivitoski. Assunto: encaminhamento da prestação de contas do Poder Executivo no exercício de 2025. Excelentíssimo senhor, em cumprimento às instruções normativas número 172 de 2022, a nota técnica número 25 de 2024, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como ao disposto do artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhamos a essa Casa Legislativa a prestação de contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício de 2025. Ressaltamos que, conforme preceitua o artigo 49, tais documentos devem permanecer disponíveis para consulta e apreciação dos cidadãos e das instituições da sociedade durante todo o exercício. Informamos assim que, em razão do extenso laudo atuarial,
O referido documento encontra-se disponível para consulta digital no site oficial do município de São Mateus do Sul. Atenciosamente, Regiane Pereira da Silva, controladora interna. (26 de março de 2026, ofício 17 de 2026. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, senhor Walter Pchivitoski. Encaminhamos para a prestação de contas do Fundo de Previdência e Presmate, exercício de 2025. Excelentíssimo senhor, em cumprimento à instrução normativa número 202 de 2026 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como os dispostos do artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, encaminhamos a essa Casa Legislativa a prestação de contas do Fundo de Previdência e Presmate relativa no exercício de 2025. Atenciosamente, Regiane Pereira da Silva, Controladoria Interna. A senhora Alana Feijó Santa Clara, do União, no uso de suas atribuições conferidas no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, apresenta da diretora o seguinte projeto de lei do Legislativo da natureza ordinária. Projeto de lei do Legislativo 8 de 2026. Cria o Sistema Municipal de Controle e Acompanhamento da Saúde da Mulher Conecta Ela, por meio de aplicativo e outros meios de comunicação no âmbito do município. Sala das Sessões, 30 de março de 2026, Alana Feijó Santa Clara. Encaminho os ofícios e as matérias recebidas por esta Casa de Leis para os departamentos competentes. Neste momento, iniciaremos os trabalhos da ordem do dia. Passo a palavra para a primeira secretária para anunciar o projeto de lei do Legislativo a ser deliberado pelo plenário. Projeto de lei do Legislativo número 4 de 2026, de autoria de Wagner Wolff, Cássio Kottke e Nilma Cuco. Reconhece o futebol amador como manifestação de relevância, valor cultural e social no município de São Mateus do Sul. Institui o cadastro municipal e a Semana Municipal do Futebol Amador. Estabelece diretrizes de fomento e regras de integridade e justiça desportiva para competições organizadas ou apoiadas pelo poder público e da outras providências. Projeto de lei do Legislativo 4 de 2026 está para discussão, está para votação. Encerrada a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos vereadores presentes. Passo a palavra para a primeira secretária. Projeto de lei do Legislativo 6 de 2026, de autoria Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Kottke, professora Marta, Wagner Wolff, Omar Picheto e Alana Feijó. Denomina-se uma das ruas citadas na comunidade do Paiol Grande do município de São Mateus do Sul como Rua Stefano Lelinski. Projeto de lei do Legislativo número 6 de 2026 está para segunda discussão e votação, está para discussão. Para votação. Encerrada a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos vereadores aqui presentes. Agora passo direto para os requerimentos aqui, né? Passamos para os requerimentos. Requerimento número 39 de 2026, de autoria de Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Kottke e Irineu Macuco.
Informar a relação completa dos lotes de pavimentação asfálticas previstos no município, especificando as localidades contempladas em cada lote. Esclarecer se os recursos destinados a cada lote de pavimentação já foram liberados e recebidos pelo município, discriminando a origem dos recursos estadual, federal ou próprio. Informar em qual fase se encontra cada lote, detalhando os que estão para elaboração de projeto, processo licitatório, contratação ou execução das obras. Apresentar o cronograma previsto de execução por lote, incluindo previsão de início e conclusão. Informar os números dos processos administrativos e licitatórios correspondentes a cada lote de pavimentação. Requerimento número 39 de 2026 está para discussão. Está para votação. Encerrada a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos agora ao requerimento 40 de 2026. Requerimento 40 de 2026. Autoria: Cássio Kottke, Walter Pivitoski, Gido Celedo, Jussara Ferraz, Irineu Macuco, professora Marta, Wagner Wolff, Alana Feijão e Omar Pichetti. Voto de congratulações à equipe Veloz Assessoria Esportiva pela realização do evento KM Solidário, ocorrido no último dia 28 de março de 2026. Além disso, os organizadores demonstraram um profundo espírito de cidadania ao destinar seus esforços e arrecadações em prol do Lar São Mateus. Requerimento 40 de 2026 está para discussão. Está para votação. Vereador Wagner. Encerrada a votação. Aprovado com a totalidade dos votos dos vereadores aqui presentes, favorável. Passamos para a indicação número 46 de 2026. Indicação 46 de 2026, de autoria de Jussara Ferraz, Gido Celeiro, professora Marta, Cássio Kottke, Irineu Macuco e Walter Pivitoski. A ser encaminhado ao Poder Executivo com sugestão de realizar serviços de manutenção na estrada rural da comunidade da Estiva, especificamente no trecho que compreende as proximidades da propriedade do senhor Carlinho Fuca, com execução de patrulhamento e empedramento. Indicação 46 de 2026 está para discussão. Está para votação. Encerrada a votação. Indicação aprovada com todos os vereadores favoráveis. Passamos à indicação número 47 de 2026. Indicação 47 de 2026, de autoria Jussara Ferraz, Gido Celedo, professora Marta, Cássio Kottke, Irineu Macuco e Walter Pivitoski. A ser encaminhada ao Poder Executivo com sugestão de realizar serviço de manutenção de bueiro localizado na estrada rural da comunidade do Borrachão, especificamente nas proximidades da propriedade da senhora Cleide Mendes. Indicação número 47 de 2026 está para discussão. Está para votação. Encerrada a votação. Aprovado com votos favoráveis de todos os vereadores aqui presentes. Passamos agora à indicação número 48 de 2026. Indicação 48 de 2026, de autoria de Wagner Wolff. Indica o Poder Executivo a adoção do sistema de semáforos inteligentes no município com sincronizador em onda verde nos horários de pico, temporização dinâmica e utilização de inteligência artificial para a deliberação do sinal verde conforme o fluxo de veículos. Indicação número 48 de 2026 está para discussão, inscrito
Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, senhor presidente em exercício. Desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Cumprimento aqui nosso vice-presidente Cássio, que hoje está na posição de presidente interino aqui da Câmara Municipal. Na sua pessoa, cumprimento aqui todos os colegas vereadores, as colegas vereadoras, a população que se faz sempre presente aqui, os servidores aqui da Câmara Municipal e também a população que nos acompanha de casa. Essa medicação é simples e bastante objetiva, mas que ela também traz alguns outros debates. Eu tive, nos últimos dias, na Smart Cities Expo Curitiba, que é um evento, uma feira com pessoas do mundo inteiro que acontece anualmente em Curitiba, que ela trata essencialmente da parte urbanística de São Mateus do Sul. E o urbanismo, o pessoal fala, tem a profissão de arquiteto urbanista, não é só desenhar, não é só imaginar. Ela redesenha como deve funcionar uma cidade. Então, onde deve haver habitação, onde deve haver indústria, como deve funcionar o sistema viário de São Mateus do Sul. Então, nós temos vários problemas urbanísticos aqui em São Mateus, isso acho que é conhecimento de todos os colegas, mas um que talvez gera mais reclamação das pessoas é o sistema viário. Eu até fui recordar aqui, nós fizemos uma indicação junto com o vereador Cássio, com a vereadora Lana, em junho do ano passado, quando a gente solicitou que o Poder Executivo realizasse um amplo estudo para a gente rediscutir o sistema viário de São Mateus do Sul. Porque, é engraçado, eu estava falando sobre essa questão dos semáforos inteligentes como sintoma do trânsito de São Mateus. Então, eu falei para as pessoas, e isso é comum, acho que todo mundo aqui passa todo dia por isso. Você está andando de carro na cidade, você para no primeiro semáforo lá da Alzira Mendonça de Lima, lá embaixo, ali na esquina da Papillon, daí fica verde. Aí você anda, vai até o Itaú, fica vermelho. Fica verde de volta, você anda, para na Trajano, está vermelho de volta. Isso é um problema porque não há uma interligação. Isso acaba deixando o fluxo de veículos muito mais lento. Tem uma dinâmica que eles chamam de onda verde, que quando o primeiro fica verde, os outros ficam verdes também. Esse sistema que eu estou propondo a instalação aqui no município, para que o Poder Executivo avalie, ele também tem um sistema interligado de inteligência artificial. Então, como que ele faz? Ele faz um monitoramento em tempo real. Ele não fica aqueles horários, vai ficar 20 segundos aberto no verde, 20 no amarelo e 20 no vermelho. Como que ele faz? Ele identifica o fluxo de veículos, aí vai liberando conforme o fluxo de veículos. E é uma coisa bastante simples, acho que de se fazer. São Mateus já está aí com cerca de 36 mil veículos em São Mateus. A gente tem mais um problema chegando, que são esses veículos autopropelidos, que são esses patinetes elétricos, essas motos elétricas, que é um prenúncio de uma tragédia anunciada em São Mateus do Sul. Essas pessoas estão pegando esses veículos autopropelidos, não tem nenhuma instrução para andar no trânsito de São Mateus do Sul. Já vi gente andando pela calçada, já vi gente andando pelo meio da rua como se fosse carro, e acho que falta pouco para que aconteça uma tragédia. Então, a gente precisa rediscutir todo esse aspecto do sistema viário aqui de São Mateus do Sul. Eu já fiz essa indicação, porque esse é um tema que vem. O pessoal perguntou lá nos comentários, e o STAR? Eu falei, sim, o STAR é um dos temas que a gente tem que resolver também, mas ele não pode ser adotado de maneira isolada. Então, a rediscussão do sistema viário de São Mateus do Sul, ele passa pelos semáforos inteligentes, ele passa pelo transporte coletivo, ele passa pela revisão do sentido das ruas de São Mateus do Sul. Tem várias ruas que já não comportam mais o trânsito de mão dupla. Você pega a Tenente Maxwell Filho, é mão dupla, estacionamento dos dois lados. Se você vê alguém lá embaixo, vindo de caminhão, você tem que parar na esquina e esperar todo mundo passar. Isso é um grande problema. Eu só cobro isso porque eu não quero que venha um estudo pronto do Executivo, eu quero que a gente participe desses estudos. Por isso que quando eu falei, a gente discutiu naquela oportunidade essa indicação, eu falei, contrata o estudo, mas convida a Câmara para debater junto, porque os vereadores têm que estar presentes. Como a gente falou, eu escutei aqui recentemente que os vereadores acabam sendo o para-choque do Poder Executivo. Isso é para o mal, na verdade, porque as pessoas não cobram lá, cobram da gente e com razão, porque quando vai colocar o número na urna, não coloca o número do secretário de obras, não coloca o número do secretário de saúde, não coloca o número do secretário de indústria e comércio, coloca o número do vereador. Então, eles esperam que a gente resolva esses problemas. Só que a gente só vai conseguir resolver esses problemas se também o Poder Executivo convidar a Câmara para debater esses assuntos e estar presente. Eu acho que essa discussão do sistema viário tem que ter uma participação muito grande, a gente tem que promover audiência pública, ouvir a população e tem que fazer, vereador Pichetti, uma revisão ampla de todo o sistema viário. Não adianta resolver um problema pontual aqui, eu não quero só que coloque os semáforos inteligentes, eu acho que essa é uma etapa a ser resolvida.
eu quero que a gente tenha um planejamento para rediscutir o sistema viário de São Mateus pelos próximos 10, pelos próximos 20 anos. Já falei, esse é o grande legado que nós, como vereadores, vamos poder deixar para a comunidade são-mateuense, né? Então, é por isso que eu peço a aprovação dos colegas nessa indicação e também peço agora a parceria dos colegas para a gente conversar com o Executivo, cobrar a contratação desse estudo e, mais do que isso, que os vereadores sejam convidados a participar desses estudos para que a gente consiga também transmitir a nossa opinião, que a nossa opinião deriva da reclamação que a gente recebe diariamente da população. Obrigado. Obrigado, vereador. Indicação número 48 de 2026 está para votação. Encerrada a votação. Aprovado com a totalidade dos votos. Justificativa de voto, vereador Omar Pichetti. Boa noite, senhores vereadores, população aqui presente. Teu requerimento, vereador Wagner, ele vem na hora que a gente tem que pensar uma cidade melhor, uma cidade mais desenvolvida, uma cidade pensada. Não é só o semáforo, a gente tem que levar os serviços públicos de melhor qualidade nos bairros, para as pessoas não precisarem vir até o centro da cidade. Os bancos têm que ser espalhados, o comércio tem que ser espalhados. Mas eu estou no 6º mandato. Eu vejo uma dificuldade tão grande de eles trocarem as lâmpadas do semáforo. Nós ficamos vários e vários meses, há pouquinho atrás, com o semáforo não funcionando. O que o senhor está solicitando, o que o senhor está prevendo para o futuro, é o necessário. Isso já tinha que estar presente. O que eu vejo no dia a dia, infelizmente, nós querendo comprar um carro elétrico e nós não temos nem a muleta. Essa é a grande verdade. A dificuldade da manutenção do serviço público, a dificuldade que as pessoas têm de fazer a gerência do serviço público, as dificuldades que as pessoas têm de saber que quando você tem um equipamento, ele estraga. Quando ele estraga, você tem que ter já em estoque, já tem que ter a pessoa programada. Nós não podemos só nada. Eu trabalho no sistema Petrobras há muito tempo. Eles não sabem o que é a manutenção preventiva dentro da prefeitura. Nós não fazemos isso com nossos carros. A frota do município, ela só vai para a oficina quando ela estraga. E quando vai, porque agora nem contrato nós temos para levar nossos carros para manutenção. Então, nós estamos muito, muito atrasados, infelizmente, e isso a gente vê e a gente é cobrado, mas, infelizmente, não está na mão de nenhum dos nossos 9 vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador Omar. Com a palavra, a vereadora Marta. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, funcionários, quem nos assiste aqui na Câmara e pelas redes sociais. A indicação do vereador Wagner é excelente. E também dizer que na indicação que os senhores realizaram o ano passado, nós também fomos conversar com a Secretaria do Planejamento e de Administração. E me parece que tem já, vereador Wagner, eu só vou procurar bem o processo, e se ele existe mesmo. Não estou dizendo aqui que já está ok. Mas que foi feito a gente também pediu para que isso acontecesse, e a Secretaria de Administração e de Planejamento começaram a trabalhar para resolver esses problemas, né? E hoje, por exemplo, nós temos 2 empresas que gerenciam essa questão não sei se é isso que fala, os semáforos. Nós nem temos tantos semáforos assim, né, vereador Pichetti? Mas são 2 empresas, para vocês terem ideia, que gerenciam esses semáforos. Então, um pedido nosso também é de que isso seja todo interligado, né? Inclusive, essa reunião, se não me falha a memória, foi na sala do Andrei, essa reunião que a gente teve. E, então, eu espero, assim, que seja dado atenção, né, para a vossa indicação e também para o nosso pedido aí. Mas eu acho que já está em andamento, só vou verificar certinho o que é. Mas, claro, que o Poder Executivo tem que responder para o senhor, né? Então, não é no sentido, assim, de sair em defesa ou não,
mas só lembrando que nós também fomos atrás na época e teve essa reunião, se não me falha a memória, na sala do Andrei. Obrigada. Obrigado, vereadora. Ótima indicação, vereador Wagner, né, levando em consideração também a questão da tecnologia. Vi que você esteve presente na Smart City, né, que fala, e falou agora a questão aí da onda verde, já é um projeto que engloba a inteligência artificial, né? Então, acredito que para as próximas sessões e na evolução que nós estamos nessa área tecnológica, e se Deus quiser, São Mateus recebendo, né, a Regional de Inovação e Tecnologia, temos muito a avançar em São Mateus do Sul com isso. Muito importante a indicação. Passamos à próxima indicação, número 49 de 2026. Indicação 49 de 2026, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gildo Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que a senhora prefeita municipal determine o departamento competente a fazer melhorias como patrulhamento e empedramento na estrada principal da Vila Nova, passando ao lado da PX Energy, na rua José Caetano Ferreira Júnior, sentido ao túnel do Paiol Grande, neste município. Indicação número 49 de 2026 está para discussão. Está para votação. Encerrada a votação. Indicação aprovada com a totalidade dos votos dos vereadores aqui presentes. Passamos agora para a indicação número 50 de 2026. Indicação 50 de 2026, autoria de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gildo Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que a senhora prefeita municipal determine o departamento competente a executar serviços de restauração de placa de homenagem do Rotary Club Ouro Verde do Iguaçu, Brasil 500 anos, 22/4/2000, foto anexa, na Praça do Carvalho, centro, nesta cidade. Indicação número 50 de 2026 está para discussão. Está para votação. Encerrada a votação. Aprovado com a totalidade dos votos dos vereadores aqui presentes. Passamos para a indicação número 51 de 2026. Indicação 51 de 2026, de autoria de Cássio Cota, Gildo Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Omar Pichetti e Walter Pchivitoski. Que após a aprovação em plenário, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal, solicitando a instalação de 4 bancos e 7 manilhas de 40 centímetros na área da Capela Nossa Senhora dos Navegantes, com a finalidade de organizar o estacionamento e proporcionar melhor acomodação aos frequentadores do local. Indicação número 51 de 2026 está para discussão. Está para votação. Encerrada a votação. Aprovado com a totalidade dos votos dos vereadores aqui presentes. Passamos agora para a indicação número 52 de 2026. Indicação 52 de 2026, de autoria de Jussara Ferraz e Gildo Celeiro. A ser encaminhada ao Poder Executivo com sugestão para a Secretaria Municipal de Saúde estudar a viabilidade de implantar um sistema de cotas de atendimento por localidade, visando otimizar a distribuição de senhas na unidade básica de saúde do Turvo Barracas para moradores do Caetá. Além disso, outras sugestões seria viabilizar o agendamento via agente comunitário de saúde ou realizar a implementação de agendamento digital via aplicativo. Indicação 52 de 2026 está para discussão. Está para votação. Encerrada a votação. Aprovado com a totalidade dos votos. Justificativa de voto, vereadora Jussara Ferraz. Boa noite a todos. Boa noite, presidente, vereadores e a todos que se fazem presente. É só uma reclamação que a gente está tendo meio que direto do Caetá, que eles, quando precisam, eles estão vindo até o posto de saúde da Barracas. E já aconteceu várias vezes dele chegar até lá e não ter ficha,
E mesmo chegando bem cedo, eles não estão conseguindo, porque é distribuído, tipo, 12 fichas. Então, é só para, né, se a gente vê essa... Até eu já conversei com a Daiane, secretária de saúde, ela ficou de ver isso para nós. É só para todos serem atendidos da melhor forma possível, né? Então, ou a gente faz essa, né, uma implantação aí no sistema de cotas por atendimento por localidade ou pelo agente comunitário, né? Ou deixar como se diz, uma ficha emergencial, né, para que a pessoa chegue e seja atendido. Porque muitos vêm até a cidade, e nem aqui eles estão conseguindo, muitas vezes não conseguem consultar na cidade também. Aí voltam para, né, para seu local sem serem atendidos. Então, só para, né, resolver aí da melhor forma possível. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Passamos para a indicação 53 de 2026. Indicação 53 de 2026. Autoria Irineu Macuco, Walter Pichitoski, José Ferraz, Gido Celeiro, Cássio Cota e professora Marta. Que a senhora prefeita municipal determine o setor do meio ambiente a executar a poda de uma árvore que está com galhos encostando na rede elétrica próxima à antiga escola da comunidade do Paió Grande, na divisa da propriedade do senhor Matheus Cortelli, na localidade do Paió Grande, neste município. Indicação 53 de 2026 está para discussão. Está para votação. Encerrada a votação. Aprovado com a totalidade dos votos dos vereadores aqui presentes. Passamos à indicação número 54 de 2026. Indicação 54 de 2026, de autoria de Wagner Wolff e Alana Feijão. Indica ao Poder Executivo a realização de roçada e limpeza de valetas nas ruas Valentim Janovski e Travessa Stanislau Venglarek, no Parque das Tamareiras. Vereador Wagner. Obrigado. Perdi um pouquinho aqui. Obrigado, senhor presidente. Eu estive ontem lá no Parque das Tamareiras, a pedido de uma moradora, a Chayene, que me recebeu lá junto com a sogra dela, para relatar um problema que tem acontecido com certa frequência lá, que a vegetação está tomando conta das valetas lá. Então, nas ruas ali, bem nos fundos, lá no finalzinho do Parque das Tamareiras, né? Ela me relatou diversos inconvenientes, por exemplo, né? Quando a água passa, porque a valeta é entupida, acaba entrando, inclusive, às vezes dentro das casas lá, mas há uma grande preocupação também com animais peçonhentos, por causa do acúmulo de vegetação. Ela já falou que já matou cobra ali no pátio, no portão da casa dela, né, que mora junto com a família dela. Então, acho que é um problema bastante simples de resolver. Ela me relatou que teve uma máquina da prefeitura lá recente, para fazer o reparo na rua, mas acabou não fazendo o corte da vegetação, né? Então, acho que é algo extremamente simples, bastante fácil do Poder Executivo resolver. Obrigado. Obrigado, vereador. Indicação número 54, 2026, está para votação. Encerrada a votação. Aprovado com a totalidade dos votos dos vereadores aqui presentes. Passamos agora ao grande expediente. Posso fazer o convite aqui? Tá. Hoje temos a presença da nossa doutora Gabriela Hoffmann, fisioterapeuta pélvica, para ministrar uma palestra abordando o tema do Março Lilás, com ênfase na conscientização sobre a endometriose, assunto de grande relevância para a saúde da mulher. Convido as vereadoras Jussara e professora Marta para acompanhar a doutora até a mesa diretora.
gostaria de dar as boas-vindas, né, à nossa doutora Gabriela Hoffmann e passar a palavra para a doutora, né, ministrar aí, trazer para nós a importância, né, da conscientização aí do Março Lilás. Então, boa noite, senhor presidente, demais vereadores e a todos que acompanham nós aqui presentes e também pelas redes sociais. O meu nome é Gabriele Hoffmann, eu sou fisioterapeuta pélvica aqui no município já há 3 anos. Sou natural aqui de São Mateus do Sul. Sou sócia proprietária da Materne, aqui perto da Câmara de Vereadores, né, espaço materno-infantil, onde eu atuo com a fisioterapia pélvica e também com a obstetrícia. E também sou sócia proprietária da Pelviclin, em União da Vitória, uma clínica que está se consolidando no atendimento especializado, tanto na saúde pélvica da mulher, do homem e da criança. E hoje gostaria de agradecer a oportunidade de vir falar um pouquinho, né, de ter essa honra de falar sobre o Março Lilás, que é uma campanha de conscientização do câncer de colo de útero, né, e também, acima de tudo, da prevenção. E também, juntamente com o Março Lilás, tem se falado do Março Amarelo, né? A endometriose, uma doença tão silenciosa, mas que hoje vem tomando frente por ser algo negligenciado por muitos anos. Então, eu gostaria de iniciar falando um pouquinho sobre como que essas doenças afetam na saúde da mulher. A endometriose, ela era uma doença que levava, em média, de 7 a 10 anos para diagnóstico. Então, as mulheres, muitas vezes, chegavam com queixas específicas nos ambientes de saúde e, simplesmente, não conseguiam diagnóstico correto. Levava, em média, de 7 a 10 anos. E, atualmente, 1 a cada 10 mulheres tem endometriose. É um índice alto. E essa doença, ela é uma doença crônica, que não tem cura e que impacta significativamente na vida da mulher. E quando eu digo significativamente, eu não estou dizendo só no contexto social, né? No contexto biológico, no contexto emocional, porque ela limita as atividades de vida diária. Então, não é somente uma cólica forte, um fluxo intenso. Ela deixa a mulher num estado, muitas vezes, de depressão, a incapacitando de fazer atividades simples, como, por exemplo, trabalhar, cuidar da família. E isso foi negligenciado por muito tempo. Hoje, a gente vê que esse cenário tem mudado um pouco, por conta do nosso padrão de investigação da endometriose. Então, tem se diagnosticado mais a endometriose, e isso também tem trazido mais a questão da assistência, porque, por se tratar de uma doença que traz vários contextos, ela necessita de um atendimento especializado, não somente médico, né? Ela necessita de um apoio fisioterapêutico, de um apoio nutricional, psicológico, para que essa mulher possa retomar as atividades de vida dela com segurança, né? E o câncer de colo de útero, apesar de ser algo totalmente prevenível, também é algo que ainda se alastra, né? Tanto aqui na nossa região sul, como em todo o Brasil. Hoje, a gente vê a melhora na questão do rastreamento, né? Com a genotipagem do DNA HPV, com a inserção da vacina, mas ainda assim nós temos casos que poderiam ser totalmente detectáveis que acometem a nossa população. O câncer de colo de útero, ele é um câncer, quando detectado no começo, ele tem altas chances de cura, mas ainda assim acontecem detecções tardias que podem levar a desfechos não tão favoráveis. Eu tive em um café com negócios, há um tempo atrás, com a doutora Cristina, aqui no CEMEF, onde ela falou sobre uma paciente que marcou a chegada dela em São Mateus. E aquilo me fez refletir sobre qual paciente na minha carreira me marcou, apesar de eu ter iniciado há 3 anos apenas na fisioterapia pélvica. E a minha paciente que mais me marcou foi uma paciente que teve câncer de colo de útero, porque ela tinha a minha idade. Uma jovem,
de 27 anos, recém-casada, que queria iniciar o planejamento familiar dela e foi fazer a sua rotina ginecológica. E nisso, estava tudo bem. E ela tinha apenas uma suspeita de endometriose. Então, era final de ano, ela ia deixar, mas nisso ela engravidou. E com a gestação dela, ela teve um sangramento. E esse sangramento não era por conta da gestação. O que deixou os médicos assustados, porque mesmo com as medicações, estava tudo bem com o bebê e o sangramento não cessava. Nisso foi feita uma colposcopia e ela foi diagnosticada com câncer, aos 27 anos, gestante de 12 semanas. Então, embora ela fizesse uma rotina ginecológica regular como preventivo, ela teve um câncer. Hoje, a gente está tendo a inserção do DNA HPV, né, como padrão ouro para detecção. E eu acredito ainda que um dia esse câncer ele vai ser totalmente eliminado. Mas enquanto esse dia não chegar, eu vou bater muito na pauta da conscientização e da prevenção. Porque essa paciente me marcou muito. Ela chegou até mim depois de ter entrado em remissão. Então, ela veio para tratar as disfunções do assoalho pélvico. Uma paciente já com 28 anos, com uma menopausa precoce induzida, alterações importantes no canal vaginal por conta de radioterapia, braquiterapia e estenose do canal. Então, nós tivemos um trabalho árduo pela frente ao longo de 20 sessões, mas nós conseguimos devolver funcionalidade para a vida dela, Hoje, ela ainda está em tratamento, ela entrou em remissão, mas ela teve uma recidiva do câncer. Então, ela continua em tratamento oncológico. Mas, naquele momento, eu pude ajudar no retorno da funcionalidade dela. Então, a gente tem que pensar na mulher além de um diagnóstico. O que será dessa mulher depois? Como que ela vai retomar a qualidade de vida dela? Eu sempre costumo dizer que diagnóstico não é destino. Essa foi uma das frases que eu usei no meu discurso de oradora na minha graduação. Mas a gente sempre tem que proporcionar, como fisioterapeuta, uma melhor qualidade de vida e de evolução de funcionalidade para as nossas pacientes. E é por isso que eu quero propor uma reflexão para os senhores hoje. A gente fala muito sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre prevenção, sobre conscientização, mas... E depois da alta médica, como que fica essa mulher? Ela está sendo assistida? Ela está conseguindo retornar às atividades que ela tinha antes desse diagnóstico? Como está a vida dessa mulher? Porque o diagnóstico ela teve, mas e o depois? Porque por trás do diagnóstico sempre vai ter uma história, uma família e um futuro. Nesse caso, ela era uma mãe de um bebê, Então, como seria a vida dela? O que ela poderia fazer para melhorar a qualidade de vida dela? A assistência dela ia ser só médica ou ela teria recursos para poder cuidar desse filho, Seja psicologicamente, nutricionalmente, porque a gente sabe que o câncer ele demanda de vários aspectos da vida da mulher, E agora falando um pouquinho mais da minha área em si, o que uma paciente que é submetida a um tratamento oncológico pode apresentar? Ela pode apresentar dor na relação ou na penetração, seja para exames ginecológicos de rotina. Ela pode apresentar incontinência urinária, que é algo que, embora algumas pessoas achem normal, não é normal, nem gota, nada. Não é normal perder xixi em nenhum momento da vida, nem após a menopausa, em nenhum momento. Constipação, alterações intestinais também, escapes, A questão da estenose do canal, que pode acontecer por conta da radioterapia, da braquiterapia,
por conta das fibroses, né, que esses tratamentos eles são invasivos, eles fazem queimaduras muitas vezes na região íntima. Então, essas queimaduras formam aderências, fibroses, e essas fibroses elas só conseguem ser rompidas com terapia manual, né? Então, a fisioterapia entra nesse quesito. Ou seja, após tratar a doença, a mulher ela continua com limitações funcionais. E é aqui que eu entro e as minhas colegas profissionais fisioterapeutas pélvicas também entram. A gente vai trabalhar na reabilitação dessas disfunções e nós não somos um complemento apenas desse tratamento. A gente é uma parte essencial. Mas hoje, dentro do SUS, a realidade que a gente vê é que a fisioterapia ainda é vista como algo geral. A gente não tem um atendimento especializado na saúde íntima, porque a demanda maior sempre vai ser da orto e da neuro. E também nós precisamos de profissionais capacitados para trazer esse tipo de atendimento. Porque não é possível um fisioterapeuta pélvico atender 3 pacientes ao mesmo tempo. O atendimento é individualizado com o paciente, né? Então, a gente precisa, além de profissionais capacitados, essa demanda de tempo e de capacitação. Hoje, aqui na região da 6ª Regional, a gente ainda não tem a fisioterapia pélvica inclusa no SUS. O lugar mais próximo que a gente possui é Curitiba, onde tem os centros de referência, né? Ali da Federal do Paraná, e acho que no Hospital de Clínicas, no Pequeno Príncipe, tem também alguma coisa na área de pediatria, mas a gente não tem ainda esse serviço disponível para todos os municípios, né? E seria interessante, de repente, estudar uma possibilidade de trazer a fisioterapia pélvica para dentro do SUS. Em União da Vitória, a gente buscou o credenciamento com o Cisvale para tentar abranger a região, mas ainda a gente não teve o chamamento, mas já está incluso no edital. Eu acredito que esse foi um dos primeiros passos para, de repente, tentar incluir esse tipo de atendimento na nossa região, né? Porque as demandas são muitas. Eu estou falando de câncer de colo de útero, de endometriose, mas a gente sabe que as filas para pacientes de prolapso, que é a descida de órgãos pélvicos, está gigante. E, enquanto isso, tem mulher andando com a bexiga quase para fora, por aí, mesmo assim trabalhando, cuidando da casa, de família. Tem mulher que está perdendo xixi e isso está impactando ela na qualidade de vida, está impedindo ela de sair de casa, de fazer um exercício físico e está travando provavelmente muito a vida dela. Então, acredito que seria algo a ser estudado, de repente, para trazer para o nosso município, para a nossa região, porque a fisioterapia pélvica para todos, ela não deveria ser algo só para quem tem condições, né? Seja por um plano, seja pelo particular, ela deveria ser de amplo acesso para todos. E em questão do nosso atendimento, né? Por que seria importante a inserção dessa físio? Porque ela ia garantir um atendimento individualizado, né, para as pessoas que precisam, mas isso só seria possível como? Né? Com a capacitação profissional. E quando eu digo capacitação profissional, eu digo desde a triagem, né? Lá do postinho de saúde do médico da família, com o encaminhamento correto, para que fosse avaliada a demanda, a questão da ginecologia, porque a gente sabe que tem muita gente que precisa, mas que às vezes não fala nem por vergonha que tem esse tipo de problema, né? Que eu perco xixi, eu uso fralda. Às vezes eu vejo pacientes jovens, reféns de absorvente, com 40 anos de idade, 50. Vozinhas de 60 anos que não pegam mais o neto no colo porque estão perdendo xixi. E eu acho que essa é uma realidade hoje, pensando em 2026, que não deveria ser. Por quê? Sendo que é algo que é tratável, que pode evitar uma cirurgia, que é alto custo hoje para o SUS, um paciente precisar de uma cirurgia. Então, se existisse um tratamento conservador, por que não tentar, né? Então, eu queria trazer a mensagem para vocês que a fisioterapia pélvica ela não é um custo, ela é um investimento, né, a ser pensado, porque hoje a gente consegue diagnosticar mais, a gente consegue tratar mais, e a gente também consegue garantir qualidade de vida para essa população. Porque a saúde ela não é só uma ausência de doença. Ela é dignidade,
e com a fisioterapia pélvica a gente consegue ter essa resposta. Eu não trouxe material para vocês, eu queria realmente fazer uma fala, uma discussão para apresentar o meu trabalho e como que ele pode impactar na vida das pessoas e também para buscar, de certa forma, alguma política pública para a nossa população, né? Incentivar vocês como nossos portas-vozes, né? Em busca de trazer esse recurso, de repente, para a nossa região. Fico à disposição para dúvidas. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Né? Parabéns pela tua fala, pelo teu trabalho, né? Pela tua pessoa. E eu vou abrir aí para os demais vereadores, né, tirarem suas dúvidas, fazerem seus questionamentos. Começando pela Alana. Obrigada, presidente Cássio. Uma boa noite ao senhor, aos demais vereadores, a todos que se fazem aqui presentes, aos que nos assistem pelas redes sociais, em especial a nossa convidada, a doutora Gabriela. Eu sou suspeita a falar, porque fui sua paciente, né? Me acompanhou no momento mais especial da minha vida. Eu confesso que a fisioterapia pélvica mudou a minha vida, porque eu sempre falava para a doutora, eu sempre fui muito sedentária, não fazia atividade física nenhuma. E na gravidez eu ouvi falar e fui procurar, né, fisioterapia pélvica, e realmente é extraordinário o que ela faz com a gente. Principalmente, né, eu fiz na minha gestação, acompanhou toda a minha gestação, e foi excelente. Assim, a diferença que a gente sente é incrível. Só passando, né, só fazendo, para a gente saber o tanto que ela é importante. E tudo que a doutora falou ali sobre a saúde da mulher, né, a gente tem refletido no mês de março. Eu trabalhei esse mês em cima de um projeto, consegui apresentar hoje, foi para leitura, será votado nas próximas sessões. Né, como o vereador Cássio falou também da tecnologia, a gente tem que unir, né, o útil ao agradável. Trazer essa tecnologia para facilitar a nossa vida. E na questão desse projeto meu, é realmente o controle e acompanhamento da saúde da mulher são-mateuense. Então, seria através de aplicativo, através do meio de comunicação, para a gente ter controle de todas as mulheres do município, né? Na questão de exames de Papa Nicolau, aviso de campanha, vacinação, quando for o caso de gestantes, né, que faça esse acompanhamento, que o município tenha esse controle. E a gente sabe que a vida da mulher é muito corrida, principalmente a vida da mãe, né, vereadora Gi? Às vezes a gente acaba deixando a nossa saúde, né, para trás, e eu acho que o município tem total, né, a obrigação de cuidar da saúde de todos, e principalmente da saúde da mulher. Então, esse projeto veio no momento certo aqui, né, totalmente de encontro com o que está sendo falado, que está sendo discutido. E também, né, a doutora já passou um projeto, né, da fisioterapia pélvica no município. A gente pode apresentar aqui, assinar, né, ser assinado por todos os vereadores. Isso é importante, que agora todos conhecem, né, já ouviram a explicação e sabem o quanto é importante. E é importante também que todos pesquisem, né, e vejam o quanto a fisioterapia pélvica faz diferença na vida de todas as pessoas, né, não só das mulheres. Então, somente agradecer pela tua disponibilidade de vir aqui explicar para nós e para a população um assunto tão importante, né, que é a saúde da mulher, e deixar aqui o meu trabalho sempre à disposição. Né, você é uma excelente profissional, tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho, e a gente sempre vai estar aqui para somar e para ajudar o nosso município e lutar pela saúde das nossas mulheres. Obrigada. Obrigada, Alana. Me coloco à disposição, inclusive, para poder contribuir com o teu projeto do aplicativo. Achei sensacional a ideia quando foi feita a leitura. Há um tempo atrás, eu e a Ellen já havíamos pensado num projeto para incubadora, de um aplicativo falando sobre informações de pós-parto. Então, se você tiver interesse em nos contatar para auxiliar no quesito de informações de pós-parto, amamentação, cuidados, né, com diástase, como levantar da cama e tudo mais, pode contar conosco. Obrigado, vereadora Alana. Com a palavra, vereador Wagner. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Doutora Gabriele, gostaria de cumprimentá-la, parabenizá-la aqui pela exposição. A senhora foi muito precisa, acho que todos nós compreendemos o tema. Tem alguns pontos da sua apresentação que me chamaram bastante atenção. A senhora disse de maneira muito precisa com relação à dignidade das mulheres. Isso
atrai a gente ao princípio da dignidade da pessoa humana que está protegido pela Constituição Federal, e ele tem ascendência sobre diversos outros direitos que a gente tem no país, né? Por isso que a gente tem que garantir, por exemplo, saúde universal a todas as pessoas, né? O tema essencial da palestra era a questão da endometriose, né? E a gente acompanha que isso causa diversos problemas a muitas mulheres. E são problemas sérios, né? Inclusive problemas relacionados à infertilidade, à dor excessiva. A pergunta que eu tenho para a senhora é porque a nossa missão aqui enquanto vereadores é aperfeiçoar o sistema público de saúde, né? Ajudar o Poder Executivo a aperfeiçoar esse tipo de sistema, né? Hoje, São Mateus do Sul, né, um dos serviços públicos, infelizmente, mais mal avaliados é a saúde pública, que não está dando conta de atender bem a nossa comunidade, né? A pergunta que eu tenho para a senhora a senhora falou também que para que esperar para fazer uma cirurgia se a gente tem um tratamento conservador antes? Isso é uma verdade, porque cada real investido na atenção básica, que é o que o município trata, a gente economiza praticamente R$16 nos tratamentos futuros, que são muito mais caros, né? Mas a pergunta que eu tenho como que o município poderia ajudar as mulheres, especialmente nossas jovens, a ter esse diagnóstico mais precoce? A senhora falou no começo ali que se levava em média entre 7 a 9 anos para fazer um diagnóstico. Esse tempo de demora do diagnóstico, com certeza, torna o tratamento muito mais difícil, muito mais complicado. Teriam alguns sintomas iniciais que as nossas adolescentes deveriam ter atenção quando atingem essa fase da puberdade? Como que funciona? Quais conselhos a senhora daria para nós, enquanto município, para a gente aperfeiçoar isso, para que as mulheres tenham um diagnóstico, inclusive identificar, olha, eu estou com algum problema aqui, eu preciso procurar um médico, eu preciso procurar um tratamento mais adequado. Obrigado. Então, em relação à sintomática da endometriose, seria realmente esse fluxo intenso, as cólicas menstruais muito fortes, né, cólicas incapacitantes, dor pélvica mesmo, elas relatam, às vezes até dores na ovulação, e são as principais sintomáticas, às vezes fluxos irregulares. E o que acontece? Muitas vezes elas levam isso até o ginecologista ou médico, enfim, generalista, e não é feito exames de imagem que possam rastrear focos. Porque esses focos eles podem estar no útero, mas eles podem estar também em outros órgãos. Por exemplo, bexiga, intestino, em alguns estudos já foram observados até diafragma, vesícula biliar. E esses, digamos assim, exames de rastreio, geralmente não são os ultrassons convencionais, eles precisam de um preparo, ou até mesmo a ressonância magnética. Então, são exames que muitas vezes têm também uma demora para se liberar pelo sistema público de saúde. Então, acaba que muitas acabam até mesmo desistindo do diagnóstico, ou ele leva realmente um pouco mais de tempo para ser feito. Obrigado, vereador Wagner. Com a palavra, vereador Irineu. A doutora Gabriela aí, eu acho que foi muito importante essa palestra. Como diz, a gente tem a mulher em casa, a filha, então é bem importante. Eu prestei atenção, né? Para nós é um assunto muito relevante, né? Então, eu preciso de políticas públicas, né? Então, eu senti assim que todos têm o meu direito, né? Só que não conseguem, né? Por motivo de não ter um apoio. Então, nossa função é essa, né? É tentar trazer para nossa região, para São Mateus do Sul, um atendimento igual, né? Para todas, né? Isso que é importante é sempre o preventivo, né? Iniciar no início, não deixar depois agravar muito, né? Eu sei que a situação complica. Então, nós como vereadores e até a nossa prefeita, né? Nossa função é buscar esse incentivo, para nós trazer para nós, São Mateus, para ter mais pessoas, né? Pessoas, mulheres, ter o mesmo direito, e que isso é muito valioso, né? Para quem consegue um atendimento precoce. Então, temos que agradecer pela palestra e estamos aí para somar. Obrigada. Obrigado. Obrigado, vereador Irineu. Com a palavra, vereadora Gi. Então, obrigada, doutora Gabriela, poder ser
momento. Acho que fechamos aí esse mês de março aí com chave de ouro. E as portas da Câmara sempre estão abertas para mais palestras, né? E outras oportunidades que tiver, sempre estamos aí a dar todo o apoio. Porque o que você traz aqui para nós é o que é essencial para a população, né? E a gente apoia e precisar, estamos todos juntos. Tá bom? Parabéns. Obrigada, Gi. Obrigada. Obrigado, vereadora Gi. Com a palavra, vereadora Marta. Obrigada, senhor presidente. Primeiramente, então, agradecer a doutora aí. Obrigada. Tirou dúvidas, né? Eu com 51 já, né? Também tive problema, tive que retirar o meu útero, né? E a gente acaba tendo que modificar muita coisa e se adaptar também a muitas coisas, né? Mas o que eu tenho para dizer assim que eu que sou da educação, para mim tudo é educação, né? É educação para o trânsito, é educação para a saúde, é educação para tudo. E quando a senhora fala a respeito da prevenção, né, nós temos que ter prevenção em tudo na nossa vida. Desde a indicação dos vereadores, né, é prevenção, tudo nós temos que ter a prevenção. E até por uma questão aí financeira, eu até sugiro, porque nós estamos aí direcionando as nossas emendas, e pelo que eu vi, 50% da emenda precisa ser direcionada à saúde. Então, de repente, está aí uma ação que talvez todos nós poderíamos sugerir para a secretária de saúde, né, para a Daiane. E creio que a vereadora Ju também vai falar o estudo que está sendo feito para realizar algo relacionado à Procuradoria da Mulher, que a Ju é nossa representante, né, a Jussara e a Gi. Então, eu creio que elas já estão também trabalhando nisso, né? Mas, da minha parte, por exemplo, não vou fazer as contas aqui para não errar, mas se cada um de nós tiver que direcionar 263 mil, eu acredito que 2 milhões e pouco daria para a gente iniciar um projeto nesse sentido, né? Então, fica aí uma sugestão para nós vereadores, de repente fazer uma reunião com a secretária Daiane, com a prefeita, e sugerir. O que acha a vereadora Gi? Então, está aí. Obrigada pelas informações e tenho certeza que muitas pessoas estão ligadas aí aí no Facebook, nas redes sociais, e muitas vezes até tem vergonha de perguntar, porque ainda a gente tem pessoas que ainda são pessoas que têm vergonha de conversar com suas filhas, enfim, eu que sou professora, a gente acaba ouvindo muito das nossas adolescentes. Hoje, inclusive, eu estava com uma adolescente com muita, mas muita cólica. E até ela queria ir para casa, e daí tinha uma prova, e ela foi muito querida e ficou lá fazendo a prova, que era obrigatória, mas com muita dor, até chorando de dor. Obrigada. Obrigado, vereadora Marta. Com a palavra, vereadora Jussara. Doutora Gabriele, suas palavras foram bem esclarecedoras, né? Muito obrigada. E eu quero fazer uma pergunta assim, como diferenciar assim quando a dor pélvica ela pede mais fisioterapia e quando que é sinal de um alerta para procurar um ginecologista? Olha, eu sempre costumo dizer que dor pélvica nunca é normal, principalmente quando ela está associada a outros sintomas, né? Seja um corrimento, seja um ciclo irregular. Então, sempre, né, se a tua rotina ginecológica está em dia, você já pode vir diretamente para um fisioterapeuta. Mas se você tem uma outra sintomática, é interessante reavaliar com o ginecologista antes, para, de repente, ver se é uma questão realmente do útero ou realmente seria aderência miofascial, tensão muscular. Mas toda dor a gente consegue avaliar em consultório. Geralmente as dores pélvicas estão associadas mesmo a essa tensão exacerbada ali da musculatura, e com a terapia manual a gente consegue aliviar. Muito obrigada. E como a Marta falou, a gente já conversou, a gente estava
falando esses dias, né, sobre essa fisioterapia pélvica. E com certeza a gente vai se reunir novamente, né, com todos os vereadores aí. Tenho certeza que a população sumateuense vai gostar muito, porque é algo que as ginecologistas do SUS já encaminham, né? Porém, muitas vezes, pela questão de valores, não se encaixa no orçamento de todos, né? Dependendo, 10 sessões de tratamento dá quase um salário mínimo, né? Então, a gente sabe que a realidade é diferente para todo mundo e, muitas vezes, por mais que você oportunize o parcelamento, ainda assim é pesado. Né? Então, acaba que não é de amplo acesso para todos ainda, infelizmente. Porque é só quem passa mesmo por isso que sabe, né? Porque ele só afeta não só a saúde física, como psicológica, o profissional também, né? Exatamente. Então, é o que eu mais vejo no consultório. Eu escuto várias histórias. Ah, deixei de pegar o meu netinho no colo porque eu tinha muito escape. Parei de trabalhar porque tive um episódio que o meu sangramento foi tão intenso que passou na roupa. Tinha cólica tão forte porque não ia trabalhar por 2 dias. Tinha que ir para o PA, tomar medicação. Então, é bem complicado. E a gente sabe que, com o acompanhamento correto, a gente consegue amenizar essa sintomática. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, vereadora Jussara. Com a palavra, vereador Omar Pichetti. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, doutora. Boa noite. Fiquei admirado da maneira simples e direta que a senhora se comunicou com nós. Mostra que, além de ser formada, trabalhar no dia a dia, tratar as pessoas como trata dentro do seu consultório, a senhora tem uma boa tonação, sabe expor o assunto para pessoas leigas como nós. Nós tivemos... Minha família teve caso, a minha mãe fez uma cirurgia por incontinência urinária. A gente sabe, esse relato que a senhora colocou, a gente sabe, muitas vezes, a minha mãe se previu de andar na sociedade por esse problema. Então, a gente sabe muito bem o que acontece. Em relação à fisioterapia, quero deixar um relato aqui que eu tive Covid, fiquei 11 dias no oxigênio. Eu sei que a infecção, o tratamento foi os antibióticos, os fármacos, foi o médico, mas quem me tirou do oxigênio foi a fisioterapia que eu fiz, que não dava tanto valor para a fisioterapia, confesso aqui, porque eu tive um episódio de joelho e quando eu fiz fisioterapia do joelho, não vi tanta evolução. Mas quem me tirou do oxigênio foi a fisioterapeuta que fez comigo e agradeço até hoje, porque me deu qualidade de vida, me deu condições e as sequelas que ficaram são bem menores devido à fisioterapia. Nós temos o mundo ideal e nós temos o mundo real. E nós vivemos no mundo real. Se nós falarmos em fisioterapia no nosso município, a gente vê uma fila enorme no que o município já mostra para a população e dá para a população. E isso é de muito, muito tempo. Falta profissionais, falta espaço, falta tamanho, falta toda a estrutura. Então, nós estamos ainda gatinhando como município para poder dar uma estrutura de qualidade que a população merece e retornar um serviço público de melhor qualidade pelos impostos que nós todos pagamos. É culpa do nosso profissional? Não. É culpa da estrutura mínima que a prefeitura tem? Não. Por que eu acho e nós temos que mudar? Tem que ser uma política de governo. Nós temos que querer fazer aquilo. Nós temos de querer investir recursos e desses recursos gerar serviço público de qualidade nessa fase. Eu estou aqui há 6 mandatos, doutor. Ideias o vereador coloca para todos os executivos. Eu também não estou aqui querendo achar que o executivo não faz porque não quer. Nós não somos os gestores do dinheiro, nós não somos os gestores da política pública deles. E a gente sabe que tem dificuldade. Mas o dia que chegar alguém
e achar que a política mais essencial seria saúde e educação, nós mudamos a maneira de pensar o país, mudamos a maneira... E não é um problema de São Mateus, é um problema do Estado do Paraná, dos outros municípios arredores, é um problema do Estado brasileiro, da nossa República. Nós vamos na causa, quando acontece. Não faz prevenção em quase nada nesse Brasil. Eu vejo assim, e vejo muita propaganda, principalmente do governo do Estado, fizemos um mutirão da cirurgia de catarata. Fizeram um mutirão porque não fizeram o serviço deles no dia a dia. Só tem uma grande fila porque não se faz preventivamente, não se faz com qualidade e não vê o número da população e o número de questão. A vereadora Marta falou em relação a recurso. Eu não vejo que seja dinheiro o problema. O problema não é o dinheiro, o problema é querer fazer. E por que fazer? Nós hoje, a maioria das consultas nossas é feito pelo Cisvale. A senhora está esperando o credenciamento. Quando que a senhora colocou esse pedido lá? A gente iniciou o processo do Cisvale assim que abriu a nossa clínica. Então, foi em junho de 2025. O nosso chamamento saiu agora em janeiro e o edital saiu em fevereiro. Mas a gente já mandou toda a documentação, só aguardar agora. Nós já tivemos essa demora no serviço de oftalmologia, que nós já levamos, em vários outros serviços, e eu vejo até a dificuldade que a própria secretária de saúde do nosso município tem para poder ampliar alguns serviços pela burocracia. E eu não digo burocracia, pela burocracia, que é feita em muitos dos casos. E por que existe uma burocracia tão enorme em vários assuntos públicos? Por causa da corrupção. Cada vez eles engessam mais para tentar não acontecer a corrupção no serviço público. E a gente não vê muita eficácia nesse requisito, porque, infelizmente, nós gestores, nós, agente político, somos seres humanos. Infelizmente, o ser humano cada vez esquece que nós temos de ter hombridade, dignidade, caráter e honestidade, que devia ser um papel simples e correto. Não precisava ninguém falar, eu sou honesto. Deveria ser uma obrigação, e por isso que a gente vê, e sim, quem vê jornal e assiste o jornal, quem abre o site do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, a gente vê quantos, hoje, um grande prefeito de uma região, de uma cidade da região metropolitana, estava com a polícia sendo visitada dentro de casa, por uma corrupção. Então, nós temos de mudar. Eu agradeço a sua presença aqui, sei da necessidade que seria bom o município ter isso, mas sem o credenciamento, sem essa parte, não adianta nós mandar dinheiro se a senhora não for credenciada. Não tem como o município contratar a senhora e nem outros tipos de serviço se não tiver o credenciamento, e nós jogamos o dinheiro e esse serviço não vem porque não pode. A secretária de saúde não vai poder contratá-lo. Então, precisa do credenciamento, precisa estar no hall do Cisvale, precisa estar na licitação do Cisvale. O Cisvale tem de dispor esse serviço para a população, para a gente poder contratá-lo esse serviço. Exatamente, né? Eles abrem o edital, então, se você tem um CNPJ ativo, você pode se inscrever e aguardar o chamamento. Mas a parte da documentação realmente é bem burocrática, né? Desde CNES, que a gente tem que ter como clínica e tudo mais. Mas a documentação, como a gente já tinha o intuito de credenciamento, para nós nunca foi problema. Realmente foi a questão da demora, porque a fisioterapia pélvica não fazia nem, digamos assim, parte dos procedimentos do Cisvale, né? Dos então, protocolos. A gente precisou fazer orçamentos com outros profissionais para poderem fazer uma média de valores, para daí sim incluir ela. Nesse processo, a gente já conseguiu concluir, agora é só aguardar o chamamento. Então, eu parabenizo pelo esforço, que não é fácil, e eu tenho uma crítica muito grande com o Cisvale. O Cisvale é uma união de prefeituras da região, mas, de fato, de direito, ela serve para a União da Vitória. Então, essa é a grande verdade. De fato, de direito, quem é bem assistido são as pessoas, e quem sustenta o Cisvale são os outros municípios arredores, e, infelizmente, tem um serviço de baixa qualidade devido ao Cisvale. Obrigado, senhora. Obrigada. Sempre estarei à disposição, o meu mandato, a pessoa
a pessoa que está aqui vai sempre, e a saúde é prioridade. Quem me conhece, já me trouxe há 6 mandatos aqui, sabe que sempre foi minha prioridade a saúde da população, principalmente das pessoas mais carentes. Obrigado. Obrigada. Gabi, então, falo Gabi porque é uma amiga minha, né, de longa data. Agradeço pela tua presença, né, aqui com a gente, trazendo tanta, né, explicação, experiência. Eu que agora, né, tenho uma menininha de 3 meses, a minha esposa, né, todo aprendizado, né, é válido. Parabenizo você pela trajetória do teu trabalho, né? Tenho muito orgulho da pessoa que você está se tornando e fico grato pela participação aqui dentro dessa casa, né? Fico à disposição sempre que precisarem de educação em saúde, educação voltada à saúde íntima da mulher e também em outras áreas, né? Porque eu falo mais de saúde da mulher, mas a saúde do homem também é importante e a da criança também a fisioterapia pélvica auxilia. Então, fico sempre à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Convido você para nós tirar uma foto, né? Junto dos demais vereadores aqui na frente. A Ju vai te entregar uma lembrança ali, ó.
Dando sequência, então, na nossa sessão, passamos à tribuna livre. Ninguém inscrito. Passamos... Tá. Aproveitar aqui para agradecer a presença do nosso amigo Eduardo. Inscrito para uso da palavra na tribuna livre, vereadora Alana Feijó. Obrigada, presidente. Hoje eu vou fazer o uso da tribuna livre, né? Hoje é o último dia do mês de março, o mês da mulher. A gente já discutiu durante o mês e hoje vários assuntos, né? Em especial a saúde da mulher, que é de extrema importância. Mas eu não poderia deixar de vir aqui falar sobre o que é ser mulher. E falar também da importância da participação feminina na política. Não para sermos mais que os homens, mas para sermos iguais. Porque juntos somos mais fortes. Já tivemos um tempo que aqui nesta casa não tinha nenhuma mulher. Já tivemos tempos que tivemos 2, 1 e hoje somos 4. E isso mostra que estamos sim conquistando o nosso espaço, com trabalho, com presença e com muito respeito. Desde que cheguei nessa casa, sempre fui bem recebida e bem tratada, tanto pelos colegas vereadores, quanto pela população. Agradeço também aos 2 presidentes, o ex-vereador Enéas e o atual presidente Walter, que sempre me trataram e trataram as colegas vereadoras com muito respeito. Esse mandato, para mim, está sendo diferente, desafiador, pois me tornei mãe, e isso muda tudo. Durante minha licença maternidade, tive total apoio desta casa, do presidente, dos colegas vereadores, das vereadoras e principalmente dos servidores, que me deram tranquilidade para cuidar de mim e do meu filho. A nossa Câmara é privilegiada. Aqui, as mulheres são respeitadas. Nenhuma mulher tem a sua palavra cortada ou é atacada simplesmente por ser mulher. Aqui existe igualdade de verdade, mas também precisamos saber diferenciar. Questionamentos e cobranças fazem parte do nosso papel como vereadores. Isso é normal e tem que existir. É direito do legislativo cobrar e é dever do executivo nos responder. Atender a população, isso independe de gênero. Estamos aqui para isso. Quando cheguei aqui, a Procuradoria da Mulher tinha sido criada quando a vereadora Marta e a vereadora Fernanda. Eu tive a oportunidade de retomar a Procuradoria da Mulher e fazer um trabalho em um curto espaço de tempo. Logo veio a eleição, eu não tive a oportunidade de fazer o trabalho crescer aqui na Câmara. Mas hoje, a vereadora Jussara assumiu, deu continuidade a esse trabalho e hoje vemos esse projeto crescer cada vez mais. Isso me deixa muito feliz e mostra que quando uma mulher abre o caminho, as outras vêm. Juntas, seguimos avançando. Eu disse um dia no programa do vereador Wagner que eu amo ser mulher. Eu amo ser feminina, ser esposa, dona de casa e agora ser mãe. Mas eu amo muito sentar nessa cadeira e participar dos debates, discutir ideias de igual para igual. Ser mulher é isso, é conquistar o seu espaço sem vitimismo, sem perder a essência, sem precisar diminuir ninguém, e caminhar lado a lado com os homens, debatendo as ideias e nunca usar o gênero como desculpa para esconder os nossos erros. Passei o mês de março refletindo mesmo, como vereadora, como mulher, o que eu poderia fazer para deixar. É um legado para deixar a minha contribuição enquanto mulher, enquanto vereadora, enquanto meu papel aqui no Legislativo. Para fazer alguma coisa que, de fato, impacte na vida das mulheres. E eu elaborei esse projeto e convido a quem quiser assinar junto comigo. O projeto, o nome dele é Conecta Ela. É um projeto que vai unir todos os sistemas cuidando da saúde da mulher. Um projeto importante, um projeto que vai trazer a tecnologia
para ajudar, para auxiliar na saúde da mulher, para o município ter o controle e para a mulher ter a segurança dos atendimentos, desde o Papa Nicolau, a mamografia, quando for o caso, a gestação, o pós-parto, porque a gente sabe que é importante e é um momento delicado da vida da mulher. Então, deixo aqui, né, para finalizar o mês da mulher, o meu relato de como ser mulher, como é ser vereadora e tudo que eu refleti nesse mês de março. Obrigado e uma boa noite. Permite uma parte, vereador? Com certeza, vereador. Eu já falo várias vezes que faz 6 mandatos aqui, eu acho que está ficando chato. Mas, vereadora, eu pedi uma parte, e como eu estou há 6 mandatos aqui, já escutei muito discurso, de todas as maneiras. Alguns bons, alguns coerentes, alguns sem lógica nenhuma do que nós estávamos tratando. Mas eu quero dar uma palmatória para a senhora. Eu vi a senhora menina, eu vi a senhora na primeira sessão, na sua primeira fala, no medo de falar, no medo de se expor. E eu fico muito feliz que eu vi a senhora crescer, não só como mulher, não só como ser humano, como mãe. E eu acho que quando a senhora teve a sua maternidade, colocou seu filho no colo, a senhora amadureceu de um dia para o outro. Um dos discursos mais coerentes e mais bonitos e de maneira, tonação de voz, que eu já escutei aqui no Legislativo. Quero te dar os parabéns e agradeço que talvez um pouquinho dessa evolução que a senhora teve aqui como vereador, como ser humano, possa ter participado, conversando nos bastidores, orientando quando precisa, e a senhora muitas vezes já me orientou. Parabéns pelo belo discurso que a senhora fez, e a senhora representa, sim, muito, muito bem todas as mulheres. E a gente tem que caminhar ao lado, que quando a gente está ao lado, é muito melhor do que estar na frente ou atrás de alguém. Muito obrigado. Obrigada, vereador Pichetti. Com certeza, todos os vereadores que passaram por aqui e os que estão me ensinam um pouco a cada dia. E a gente amadurece e aprende muita coisa aqui no Legislativo. É uma escola. Obrigada a todos. Obrigado, vereadora Alana. Tribuna Livre, ninguém mais inscrito. Liderança partidária, também não. Requerimento verbal, convidados. Passamos, então, às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Gi. Então, vamos lá. Essa semana foi uma semana, mais uma vez, muito corrida. E eu reforço sempre a minha fala, que o vereador faz indicação, o vereador faz requerimento e o vereador anda mesmo. Anda. Ele visita, ele está no interior, ele está nas casas, ele vê a necessidade de cada um da população. E nessa caminhada aí, a gente tem que agradecer muito o pessoal aí da prefeitura. Essa semana incomodei bastante aí o Alisson, né, que tinha uns serviços pendentes aí que foram sendo realizados. Eu quero parabenizar o Clérito também, bastante obras que deu certo, né, referente às estradas, vários pedidos. Pessoal do Regi, que é mais o lado que eu atendo, né? O Regi, nosso muito obrigado a todos os meninos, mas o Regi que escuta bastante a minha demanda. E mais uma vez eu quero parabenizar o pessoal do Renilson, né? O Renilson aí, o rapaz que ajuda ele, né? O nosso muito obrigado. A iluminação continua de vento em popa. Hoje ele esteve no lado da divisa e o pessoal lá está muito feliz, satisfeito. Os pedidos a gente vai mandando, ele já vai, né, vai passando aí as demandas da população e ele já vai executando. Então, toda a nossa gratidão aí, meninos, em nome de toda a população. A Ju vai falar mais, mas também agradecer a todos o pessoal aí da saúde, assistente social. Tivemos aí um final aí de mês, no dia 28 aí de março, muito legal com as mulheres, né? Tivemos o nosso vôlei, tivemos o nosso envolvimento. Então, fechamos também, né, Ju, questão de palestra. Ontem tivemos no Colégio Agrícola, né, técnico agrícola, muito legal, né?
bastante jovens, e a gente vai aí tentando atender a todos. Eu, como vereadora, eu reforço o meu compromisso em continuar trabalhando por mais espaços, mais respeitos e mais direito para todas as mulheres da nossa cidade. E quando a gente diz nossa cidade, pode ser as cidades aí, os municípios vizinhos, porque o exemplo que nós estamos levando aí para São Mateus é de São Mateus para o mundo, né, gente? Em quantas cidades nós vemos aí 4 mulheres sentadas aqui trabalhando, né? Então nós somos um exemplo, né? Agradecer a nossa população que confiou aí no nosso trabalho e que eu confesso a vocês, pelo que a gente escuta, estão muito contentes, né? Então, com todo respeito aos homens, né, mas que venham mais mulheres aí na liderança. E encerro dizendo que a força do mês de março continue viva em cada dia do ano, porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política, liderando, transformando e fazendo a história. Obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora Gi. Com a palavra também na explicação pessoal, vereador Irineu Macuco. Também, dia 8 de março, dia da mulher, o mês de março. Como eu falo sempre, que o dia da mulher é todo dia, né? A mulher está sempre na frente de tudo. Nós, como diz, na política hoje, nós temos uma prefeita, né? E temos 4 vereadoras, temos várias secretarias, né? Que é dirigida para a mulher, vários setores. Então, a mulher está buscando espaço, com todo o apoio dos homens, né? Com certeza que a mulher esteja onde ela quiser, que ter liberdade. Então, parabéns para todas as mulheres, né? E até no sábado também eu participei um pouquinho lá no P2F lá. Eu gostei muito, né, Ju? Eu conversei um pouco com você lá. Dancei um pouco lá, né? Meio sem jeito. Mas é importante, né? A organização, né? Eu vi que até minha mulher participou também lá. Elogiaram muito, né? A organização, tinha um lanchinho, jogaram um binguinho. Então, passaram uma tarde bem agradável. Então, parabéns para todas as mulheres de São Mateus e nosso Paraná. Também, outra coisa que eu sempre gosto de fazer uma visita, fiz esse dia no Espigão, a Rio do Meio lá. Acho que foi um dia de ontem à tarde, né? Sempre gosto depois do horário das 5, para não dar problema. Então, eu gostei, achei o Márcio, a equipe do Márcio lá, um trabalho bem de excelência lá. Muito obrigado, Márcio, pelo bom trabalho que eu verifiquei lá. Também, falando do Renilson, né? Também eu mandei um e-mail positivo no 2024. Agora, essa semana, eles começaram a fazer um programa lá, um pessoal ficou contente lá, o Renilson, tem o meu parente, uma Coquinha, que faz parte da terceirizada, fizeram um bom trabalho, e tem mais para frente ainda, né? E tem uma sequência ainda, mas parabéns, Renilson, pelo trabalho teu, tendo com muita humildade, assim, companheiro, isso que faz diferença e o pessoal agradece. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Irineu. Com a palavra, vereadora Jussara Ferraz. Parabéns, vereadora Lana, pelas palavras. E sábado a gente esteve como a gente falou, na escola da Vila Pro. Eu vi o Macuco dançando zumba. As vereadoras jogando vôlei, né? Foi uma tarde bastante agradável, bem animada. Parabéns a todos os organizadores. E ontem a gente foi no Colégio Agrícola, também com a vereadora Gina, numa roda de conversa aí com os alunos, professores, falando aí sobre o Março Lilás, né, sobre combate à violência às mulheres, falando de políticas públicas, Procuradoria da Mulher, e focando mais na prevenção. E quero desejar aí uma feliz Páscoa a todos, né, que essa Páscoa nos encontre cuidando um dos outros, e que com coragem mansa aí, vamos mãos à obras. A gente, foi também bem lembrado. A gente esteve no 7º encontro das Procuradorias da Mulher, né, no Paraná. Fui eu, a vereadora Gi. Foi um encontro assim, de bastante aprendizagem. E estamos a lutas, aprendendo, né? Como a gente fala com a Gi, tudo é novo para nós ainda. Né?
mas a gente pretende fazer um trabalho bem bonito, bem legal. Então, uma feliz Páscoa e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora Jussara. Com a palavra, a vereadora Alana. Obrigada, vereador Cássio. Através da indicação da vereadora Jussara, que ela fez ali do atendimento da saúde do Caetá, eu lembrei de algumas questões que a população traz para a gente. Uma delas foi uma questão da pediatria, também, que os pais chegaram lá para pegar ficha e foi distribuída também, por coincidência, 12 fichas, né, e só tinha um pediatra atendendo. A secretária até explicou que foi um fato isolado, né, mas a gente, né, pede que não ocorra, porque a gente sabe que no pronto atendimento não tem pediatra. Então, os pais saem dali, vão até o pronto atendimento, mas lá não tem pediatra, as crianças ficam lá expostas com várias pacientes lá, e também daí tem que ser atendido pelo clínico geral. Então, é uma questão também que é importante a gente ressaltar. E outra questão, a gente sabe que no final de semana teve a campanha nacional de vacinação, e até eu não fiz um requerimento, mas vou fazer para a próxima sessão, que o atendimento foi só aqui no centro da cidade e não foi direcionado aos bairros. Então, eu tive bastante relato, principalmente ali da Vila Palmeirinha, Vila Verde, que o pessoal foi até a unidade básica de saúde e não estava aberto e não tinha a vacinação. Seria interessante que fosse, né, aberto para todos os bairros, para fácil acesso, porque tem gente que não tem como se deslocar até o centro e, às vezes, aproveita o final de semana que está de folga para levar o filho para vacinar. Então, é importante que tenha essa descentralização, não só no centro, né, que os bairros também sejam atendidos quando tiver essa campanha. Então, vou fazer um requerimento para a próxima sessão, para a gente saber, né, o porquê que não foi estendido nos demais bairros aí do município. Obrigada. Obrigado, vereadora Alana. Com a palavra, vereador Wagner. Obrigado, senhor presidente. Eu não poderia deixar aqui de fazer coro dos elogios que o vereador Pichetti teceu ao vereador Alana. Com relação ao discurso, vereadora Alana, além de tudo, foi um discurso extremamente bonito e que, para mim, toca numa parte muito profunda da política, que é não estimular a divisão, mas sim a união entre as pessoas, né? Na história da humanidade, a gente está cheio de exemplos. Geralmente, na política, há um ditado que se fala divide et impera, que quer dizer dividir para governar. Isso faz parte da história. A gente já dividiu as pessoas entre classes sociais, a gente já dividiu as pessoas pela cor da pele, e hoje a gente vê uma tendência muito grande de dividir as pessoas pelo sexo, né? De se criar uma rivalidade. E quando a senhora começou seu discurso, isso me tocou profundamente, porque eu, por exemplo, eu cresci, para mim, com o maior exemplo de mulher que eu já vi, que é a minha mãe, né? Fui criado, minha mãe é uma mãe solteira, criou todos os filhos, hoje está lá em Curitiba, vendo a última filha que se formou se tornar advogada, né? Ela, missão cumprida, e fez tudo isso com muito suor, com muita garra, e tenho certeza, enfrentou vários preconceitos na sociedade, mas nunca esmoreceu, nunca utilizou desse tipo de pauta, como eu falei, para tentar crescer. Trabalhou, estudou, buscou, até conquistar seu espaço. E eu tenho muito privilégio, vereadora Alana, em contar com a senhora aqui me ensinando, porque é vereadora que já vem de mandato anterior, dia a dia, trazendo as lições que traz aqui para nós. Eu me sinto extremamente privilegiado em contar com o seu apoio aqui na Câmara Municipal e não poderia deixar de fazer esse reconhecimento público aqui, porque realmente foi um discurso extremamente bonito, que prega a união e não a divisão. A senhora falou no tema também aqui com relação à pediatria. A gente escuta muitas reclamações, aliás, eu falei aqui durante a apresentação da doutora Gabriele Hoffmann, porque é sensível, assim, é patente. O maior número de reclamações no município de São Mateus do Sul é os serviços de saúde. Assim, é muito ruim o que está acontecendo. E eu já falei aqui em outro período, a gente sai de um orçamento de 30 para 60 milhões de reais na Secretaria de Saúde. É muito dinheiro. Tem dinheiro. Eu discordo do vereador Pichetti, fala assim, quando o colega falou, talvez trazer mais recursos, porque tem recursos, o que a gente precisa é de mais eficiência na aplicação desses recursos. Eu recebi hoje notícia também, tem unidades de saúde que não está atendendo porque não tem técnico de enfermagem.
né? Sendo que a gente teve um concurso público que foi feito recentemente. Tem que ter planejamento para cumprir essas coisas. A pediatria é um sério problema, né? Eu lembro que no plano do governo do Jorge Manfroni, tinha a questão da previsão de pediatria no pronto atendimento municipal, que é uma excelente ideia e que poderia ser plenamente atendida pelo Poder Executivo. Não é porque venceu as eleições que tem que executar só aquele plano do governo que foi apresentado lá para a Justiça Eleitoral. Eu vejo vários governos que pegam ideias dos candidatos que foram vencidos nas eleições porque são boas ideias. Essa ideia do ex-vereador Jorge Manfroni, que foi candidato a prefeito da pediatria, é uma ideia excepcional e por uma razão muito simples. Tem muitos pais que trabalham o dia inteiro e quando chegam de tarde pegam a criança no CMEI, quando no horário que a unidade básica de saúde já está fechada, que precisa levar no médico. Aliás, é só ir no pronto atendimento à noite que vai ver o tanto de criança sendo atendida lá por médicos generalistas. Problema algum, o médico tem o CRM, ele tem capacidade técnica para atender, mas é muito óbvio que um médico pediatra atenderia muito melhor essas crianças. Com relação à campanha de vacinação, também recebi várias reclamações com relação a isso, e isso me traz uma memória muito grande, porque um pouco antes da pandemia, logo que eu assumi a função de secretário municipal de saúde, eu lembro que logo em seguida teve uma campanha de vacinação, e todos os postos abertos, inclusive do interior, né? Eu lembro muito bem de fazer o tour pelo interior, lembro de lá em Fluviópolis, estava a Marilói Zene, na época estava atendendo lá, a Nina era enfermeira lá, estava toda a equipe lá fazendo. Então, se vai fazer uma campanha, para que serve uma campanha? Para estimular, para você estimular o maior número de pessoas a fazer a vacinação. Por isso que se abre no sábado, que é o dia que geralmente, né, exatamente, a população está em casa, então tem tempo para ir. Então, não há sentido em abrir só as unidades do centro, porque nós temos população urbana 60%, e rural praticamente 40%, segundo os dados mais atualizados do IBGE. Então, nós temos grande parte da população também na zona rural, não dá para ter esse tratamento discriminatório com relação a eles. Agora, é incompreensível também que as unidades básicas de saúde dos bairros não estejam abertas para funcionar e para atender a população, né? A gente viu aqui recente, saiu notícia aí que o Ministério Público pediu uma recomendação administrativa com relação às horas extras e falou que estavam pagando hora extra para participar de desfile, mas então pagam hora extra para fazer campanha de vacinação também. Eu tenho certeza que os servidores estão lá e estão sempre muito dispostos a trabalhar. Falo isso de boca cheia porque trabalhei com grande parte dos profissionais de saúde. Hoje já teve, claro, novos servidores por causa dos concursos públicos, mas eu sei que todos eles estão lá e realmente vestem a camisa do sistema público de saúde para fazer o trabalho. Agora, preciso de gestão, preciso de organização, preciso de pessoas à frente liderando esse caminho. Eu falei, eu até brinquei aqui com o vereador Cássio, o vereador Macuca, a gente apresentou um projeto de lei, que teve uma matéria, e vou falar assim, o povo com razão, né? Desceu a lenha no projeto de lei por uma razão, porque falaram assim, cadê a saúde? E eu fiz questão de responder todas as mensagens, explicar, falar, gente, a gente está olhando para o futebol amador, não quer dizer que a gente não está olhando para as outras demandas. E isso tem um exemplo muito claro que aqui nas sessões, todas as sessões da Câmara Municipal, são apresentados diversos requerimentos, indicações para a melhoria do serviço público. Mas é o que o vereador Pichetti falou, nós não fazemos a gestão. Diferente disso, é só se eu entrar na secretaria, pegar pela mão e falar, vamos trabalhar. E eu não posso fazer isso como vereador. Os meus poderes são limitados pelaquilo que a lei orgânica prevê e pelaquilo que o regimento interno me autoriza. Eu falei, nós sofremos muito, uma ideia muito boa, tenho certeza que esses projetos do futuro vão contribuir para a gente ter uma liga muito forte na região. Já expliquei, não vai se tirar nenhum centavo de qualquer outra secretaria, porque nós criamos o Fundo Municipal de Esporte, nós vamos atrás de recursos no Estado, no governo federal, específico para essa pasta, específico para esses projetos. Mas nós acabamos sofrendo, porque eu vi que o vereador falou, o vereador é o para-choque do executivo. O problema é que nós sofremos por algo que a gente não tem o poder de mudar. Poderia eu ter o poder de apresentar um projeto de lei aqui, que a partir da semana que vem, todos os problemas da Secretaria Municipal de Saúde estarão resolvidos. Eu apresentaria. Eu apresentaria também um projeto de lei para a gente ter pleno emprego, o que não tem. É por isso que a gente tem que ter uma consciência muito grande do papel do vereador, que é de cobrar, que é de exigir, que quem sofre somos nós. Eu falei, as pessoas não colocam na urna o nome do secretário de Desenvolvimento Econômico,
o nome da secretária de Saúde, o nome da secretária de Educação. Eles vão lá e colocam o Wagner, o Cássio, o Macuco, a Gi, a Marta, a Ju, o Pichete, o Walter, a Alana. É esses nomes que eles colocam junto com o nome da prefeita. Nós somos os escolhidos e, é claro, nós temos que ter essa obrigação de cumprir com isso, né? Por isso que nós temos que fazer cobranças, e cobranças muito firmes. A gente não pode mais ficar só, vereador Pichete, com as desculpas. Porque é difícil, porque não consegue. Como eu falei, a situação do financeiro do município mudou, e mudou nacionalmente. Aumentou-se muito a arrecadação do governo federal, o Caixa do Estado do Paraná, salvo engano, triplicou da gestão Beto Richa para a gestão Ratinho. Parabéns, maior arrecadação de recursos. Mas o município também saiu de 160 para 300. E com mais dinheiro, é só a pessoa que está em casa falar. Se você ganha aí R$3.000 por mês e passa a ganhar 6 mil, você vai conseguir fazer muito mais coisa. Só que tem que ter organização, tem que ter disciplina financeira, tem que ter visão de longo prazo. E isso é uma coisa que, lamentavelmente, nós não temos no município hoje. Quando eu fui agora nesse evento no final de semana, que falava da Smart Cities Expo Curitiba, que, como eu falei, é um evento que reúne os principais gestores do mundo. Teve um painel, o vereador Pichete, que eu estava participando lá. Estava o prefeito de Curitiba, o prefeito de Florianópolis, o prefeito de Goiânia e o prefeito de Niterói, que hoje é uma das cidades mais bem avaliadas do Rio de Janeiro. E estava também um prefeito do Chile, que foi candidato à presidência da República. E você escutando eles falando, eles tinham problemas muito mais complexos para resolver que os que nós temos em São Mateus. Isso serve para a gente ver que, sim, é possível resolver. Só que a gente tem que ter um trabalho muito sério. Quando eu trago a indicação aqui e falo do sistema viário, é porque nós precisamos de um planejamento, a gente precisa de um estudo para executar essas coisas. A gente não vai mais fazer as coisas com achismo. E tem pressa, a gente já passou 1 ano aí e 4 meses praticamente que a gente é vereador. Então falta pouco tempo para a gente fazer essas coisas. O nosso tempo final é 2028 e acabou. É com isso que a gente tem que trabalhar. Por isso que a gente não tem mais tempo a perder. Eu agradeço, senhor presidente, mais uma vez desejo uma boa noite a todos os colegas. Obrigado, vereador Wagner. Para finalizar aqui, né, as explicações pessoais, eu, essa semana aí, já ontem, recebi algumas mensagens de empresários aí do nosso município e pessoas que têm o comércio na área central, que me preocupou, mas que trouxe também aí uma pauta que a gente pode estar debatendo nas próximas sessões, que é a questão da exposição do produto, né, das lojas aí que estão localizadas na nossa avenida, nas ruas ali paralelas, ao redor, né? Porque teve algumas dessas lojas aí que acabaram sendo, não sei o certo se notificado, mas tiveram aí que tirar os produtos de uma parte da calçada, né? E a gente entende que existe a lei que tem que ser seguida, mas também a gente tem que olhar, né, o lado dos nossos empresários, que com a economia do jeito que está, se torna cada dia mais difícil a venda, né, e o custo para você manter um CNPJ no nosso país é muito alto, é muito imposto, né, as tributações, as exigências que existem. Então eu peço aí ao setor responsável do nosso município, que faz essa fiscalização, que talvez juntamente aqui da Câmara Municipal nós possamos, né, se juntar e criar um plano viável e justo, né, para os empresários do nosso município não sofrer, né, e também não atuarem de forma ilegal, que eu tenho certeza que não é a vontade dos nossos empresários. Anúncio da ordem do dia da nova sessão ordinária a ser realizada em 7 de abril de 2026, às 18 horas. Projeto de lei do Executivo número 10 de 2026, em primeira discussão e votação, requerimentos e indicações. Desejando a todos uma excelente noite e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.